Estamos ao vivo para mais uma live especial. Hoje a gente vai conversar sobre marketing de influência e como montar uma campanha perfeita aí para vocês utilizando influenciadores digitais. Eu convidei o Vitor do grupo Esse Dia para conversar com vocês, trocar umas ideias. Tragam as perguntas de vocês, tem muita coisa pra gente conversar hoje. Essa eu fico até o fim. Ale, não fuja não. Chama aí a galera, já aperta aí no coraçãozinho, no aviãozinho e chama aí o pessoal. O Vitor já entrou. Vou colocar ele aqui. Bora entrando, meu povo. Chama aí o pessoal. E aí? Oi! Tudo bom? Eu vou botar aqui também, ajustando. Olá! Ei, deixa eu fixar só o tema aqui embaixo, mesmo tendo em cima, que é melhor o pessoal saber. Marketing de influência. Olá! Tá entrando aí mais gente. E aí, Vitor, como é que você tá? Correndo, né? Como sempre. Nunca vi você parado, meu filho, só trabalhando toda hora. Tem que ser. Ei, pra gente começar, eu queria que você apresentasse o pessoal. Já falei um pouco de ti aqui, mas se apresente, vá chegando aí, sinta-se em casa. Maravilha, vamos lá. Eu me chamo para quem não me conhece. Hoje eu estou à frente do Grupo Esse Dia, que é uma marca de influência que começou lá atrás com um Instagram chamado Esse Dia Foi Foda, que alguns devem conhecer. Né? O fundador do Instagram foi Marco Dedé, que é meu sócio na empresa. Ele foi o cara aí pioneiro, né? Esse Dia Foi Foda começou com uma brincadeira de amigos, um grupo aí, eu acho que era do Messenger, alguma coisa do tipo. E aí os amigos começaram a pedir a ele para criar o Instagram e foi aquela brincadeira toda lá em 2012, 2013, no início. Caramba! Né? E começou como uma brincadeira, né, de amigos e hoje virou aí um dos principais Instagrams de humor, né, pelo menos um dos mais... foi um dos pioneiros, na verdade, ele não tá entre os maiores, obviamente, tem uma galera muito maior aí, mas tá entre os primeiros aí a começar essa brincadeira de curadoria de vídeos engraçados, né? Que é o papel do Esse Dia Foi Foda. Na verdade, ele não gera conteúdo, ele só faz a curadoria de conteúdos virais e condensa tudo ali dentro da plataforma, dentro do Instagram do Esse Dia Foi Foda. Rapaz, é bom demais. Quem não gosta desse dia foi foda, pelo amor de Deus, tá ficando doido, que é muito bom. Eu sou suspeita que eu sou viciada, então nem não adianta falar. Vitor, conta um pouquinho, só para o pessoal entender um pouco sobre o grupo Esse Dia, quais são os trabalhos que vocês fazem, que tu conta um pouquinho da história, mas para o pessoal entender como é que é o trabalho de vocês nessa questão com os influenciadores. Então, o Grupo Esse Dia, na verdade, nós temos duas empresas de comunicação. Um é o Grupo Esse Dia, que é uma empresa focada em marketing e influência. Tá? Ela começou com uma pegada muito de empresariar outros influenciadores. Lá atrás, a gente identificou que tinha um potencial muito grande de influenciadores que não sabiam cuidar da parte empresarial, da parte comercial, né? Não tinha noção nenhuma de proteção contratual, essa parte jurídica toda, até econômica, financeira, o que cobrar, como cobrar. Então, a gente começou a dar consultoria, né? E depois a empresariar alguns perfis de outros influenciadores, porque a gente já estava aí nesse barco há bastante tempo, Dedé com um puta know-how de criação de conteúdo, de como se posicionar, e eu sempre na área empresarial, então na parte comercial, análise de contrato, essa parte de negócios em si da empresa. Sim. Dedé é o cara que aparece, né, no Esse Dia Foi Foda, ele é o cara que dá a cara, é o criador, é o cara que tá por trás das postagens, então todo o conteúdo criativo é de responsabilidade dele, e eu da parte empresarial. Então o Esse Dia Foi Foda, ele começou muito com essa pegada, o grupo Esse Dia, desculpa, começou muito com essa pegada de empresariamento, e depois a gente entendeu que esse não era o principal negócio da gente. O principal negócio da gente era a parte estratégica das campanhas. Então a gente começou não só dar consultoria para os influenciadores, mas também para as empresas que não sabiam o que fazer na hora de estruturar uma campanha de marketing. Então, hoje o grande negócio do Grupo Esse Dia é a estruturação, né, a parte estratégica das campanhas de marketing e influência. E aí a gente parte da ideia do conceito da campanha, de que tipo de conteúdo a gente vai veicular, a escolha do casting, depois o
monitoramento dessa campanha, né, o acompanhamento de resultados, como a gente criar métricas de acompanhamento de resultados para os influenciadores e para os clientes. Então, o Grupo esse dia hoje se tornou especialista nisso. A gente tem uma equipe da gente e a agência técnica, a agência de comunicação da gente, dá todo o suporte para essas campanhas. Então, grande parte dos clientes da Tero, eles vieram pelo Grupo esse dia, né? Que massa! Que abre muita porta para a agência. O crescimento da agência, ele se deu muito nos últimos 2 anos e muito por causa dessa vertente de negócio do Grupo esse dia, que é a parte de gestão estratégica das campanhas de marketing e influência, né? Então, é mais ou menos isso. Cara, muito foda, já tá aí, o nome já diz muito, porque realmente eu que trabalho já tem uns 7 anos com essa parte de comunicação, de marketing, eu tenho noção quanto as empresas elas não têm esse conhecimento de como contratar um influenciador, como montar a melhor estratégia para ter o melhor retorno sobre isso. E a galera que tem muita dúvida nesse aspecto, porque não sabe como medir o resultado, não sabe quanto que investe nisso, como fazer, como preparar até a própria marca para receber aquele tráfego de influência que vai vir, né? E aí eu preparei algumas perguntas aqui, a gente já conversou até um pouco antes, mas o pessoal também me mandou algumas perguntas e aí eu vou te perguntando, aí tu vai falando aí. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, tem uma caixinha de pergunta aqui embaixo, uma interrogaçãozinha. Vocês podem colocar que no final o Vitor vai responder tudo. Eu só vou aqui intermediar. O Vitor que tá com informação hoje. E aí, Vitor, a principal pergunta sempre é como escolher o influenciador para minha marca. Porque eu sempre falei muito para eles, sempre falo que números de seguidores hoje em dia não quer dizer mais muita coisa, né? Tem muito a ver com o engajamento que ele tem com aquela comunidade. Como é que a gente faz para escolher o influenciador perfeito para a marca? É muito difícil, tá? Isso aí é, na verdade, a parte de definição de casting, de escolha dos influenciadores, é o processo mais difícil numa campanha de marketing de influência. E por isso que a gente sempre orienta que você tenha um especialista do seu lado, principalmente nessa etapa, tá? Então, o que é importante na escolha do influenciador, em primeiro lugar, é entender a empresa. Então, as pessoas tentam entender muito o público do influenciador e esquecem de entender o seu público-alvo. Então, o entendimento, o planejamento estratégico, ele começa no estudo da empresa, do cliente, tá? Então, a gente tem que determinar quem é a persona da empresa, como é que a empresa se comunica, que tipo de público, qual é o público-alvo dela. Então, entender de fato, porque existe uma coisa que é muito diferente. As pessoas, elas não consomem digitalmente o que elas podem consumir na vida real. A maior parte das pessoas, elas consomem na internet o que elas gostariam de ter, não o que elas têm. Real, isso é real. Isso é um fato assim que cada dia mais eu vejo que é verdade. Elas consomem também o que elas podem ter. Mas o que as pessoas procuram na internet é o sonho, é o objeto de desejo. Então, como é que você identifica uma pessoa a partir dessa métrica, né? Como é que você vai saber onde é que seu público-alvo está? Então, você tem que identificar quem são as pessoas que desejam ter o que você vende, né? O seu produto ou o seu serviço. Então, isso é muito difícil, tá? Depois, qual é o seu negócio, qual é o seu público-alvo, como é que a sua marca se comunica, você vai partir para a etapa da campanha. Então, o que é que você quer comunicar? Qual é o seu objetivo com aquela campanha? Porque você pode querer fortalecer a sua marca, você pode querer trazer um tráfego de varejo direto, você pode ter inúmeras estratégias. Então, a gente vai lapidar depois a campanha. Depois que a gente tiver as duas métricas principais, né, na minha opinião, a gente vai partir para a escolha do influenciador, tá? Ou seja, o influenciador, ele é apenas um veículo de mídia, tá? É um detalhe, né? Sim. Ali, exatamente. Quando a gente vai montar uma campanha de mídia off, por exemplo, a gente tem que identificar nas TVs, por exemplo, com quem é o público que aquela TV se comunica, né? Quem é o público da Rede Globo, por exemplo, no Jornal das 8, qual é o público que ela atinge ali. Então, a Globo, ela tem todas essas métricas para nos fornecer enquanto anunciantes, mas o influenciador não tem essas métricas. Então, isso é verdade. Esse é o papel das agências especializadas. Por exemplo, no Esse Dia Foi Foda, a gente tem um estudo do público da gente que eu nunca encontrei outro influenciador que tivesse. Talvez, obviamente, que muita gente tem, mas eu nunca bati de frente aí com outro que tivesse. Ou seja,
A gente tem, por exemplo, um estudo que eu sei em que bairros das capitais estão localizados o meu público. Socorro! Não basta você saber o percentual de influenciadores em cada capital, que é a métrica que o Instagram lhe dá. Porque com isso você não Sim. tem o seu público-alvo. Entendeu? Agora, se você sabe quais são os bairros, por exemplo, e eu sei que 96% da audiência que foi foda está em bairro de classe média alta, ou seja, estou atingindo o público AB. 96% da minha audiência é público AB. Selecionado, né, meu filho? Tanto selecionado. O público desse dia foi foda, é bem selecionado. Então, com isso, a gente começa a traçar o perfil do público da gente. Entende? Só que a maioria dos influenciadores não buscam esse nível de aprimoramento das suas métricas, porque isso é caro de obter. Sim. Entendeu? Então, assim, é um grande desafio para os próprios influenciadores profissionalizarem a informação deles. Né? Só que eles precisam entender que quanto mais informações eles obtêm do público dele, mais assertiva vai ser a campanha, mais ele vai conseguir cobrar, ou seja, ele vai rentabilizar mais o perfil dele, entende? Uhum. O resultado dos clientes vai ser excepcional. Né? Não Com é que certeza. faz qualquer campanha. Todos os dias nós somos bombardeados com pedidos de orçamento, com vários tipos de empresas e negócios querendo anunciar com a gente. Então a gente tem as políticas de anunciante da gente. Eu não anuncio produto relacionado a criptomoeda, eu não anuncio produto falsificado, eu não anuncio nenhum tipo de produto ou de conteúdo que seja ilegal ou que vá contra a diretriz do Instagram. Então a gente tem uma série de normas que a gente aplica na escolha do anunciante, porque anunciante tem muito. Sim. Então, A quando. galera tem até grana para pagar, quer que você anuncie e Exatamente. tá nem aí. É. Então, Tem o que fazer grande, o quê? grande erro, né, das empresas e dos influenciadores é querer fazer de qualquer jeito. E não dá para fazer de qualquer jeito. Né? Se você montar uma estratégia bem definida, se você investir no planejamento estratégico, você vai economizar muito mais na campanha. Com Né? certeza. Por exemplo, quando chega um anunciante lá na agência, ele faz, eu faço o meu impulsionamento aqui no Google, no Facebook, no Instagram. Eu digo, tá, quais são os parâmetros que você utilizou? Ah, não, eu utilizei de atuação, é o público que eu acho, de faixa etária, e pronto, foi isso. Ou seja, ele está pagando caro na campanha. Se ele tivesse pago um planejamento estratégico, ele estava economizando uma fortuna na É que mídia. nem quem faz tráfego aqui, só clicando em promover aqui embaixo e ai, tô divulgando. Bia, não deu certo. Eu falei, Tá jogando, né? jogando dinheiro fora. Eu falei, olha, você deu seu dinheiro assim, fala assim, Facebook, usa como tu quiser. Então nem aí, tu fez quase isso, sabe? Ai, Bia, mas eu botei a idade, não sei o que. Eu falei, sim, e aí? E se aplica a tudo. Né? Se você não traça, por exemplo, um planejamento estratégico para o seu conteúdo, você também não vai atingir seu público. Entende? Total. Por exemplo, uma coisa que eu não fazia, tá? O meu meia-culpa aí, e perdão, amigos. Até 2 anos atrás, eu acho, 1 ano e meio atrás, a gente não fazia planejamento estratégico para os clientes da gente. Caramba! O cliente novo na agência não tinha cultura dentro do meio digital. As agências não faziam isso. Então, de 2 anos para cá, o cliente para entrar na Tero, antigamente, a gente passou a fazer o planejamento estratégico, tá? Esse ano eu percebi que o meu custo de desenvolvimento de planejamento estratégico inviabilizava todos os meus contratos, por exemplo. Todos. Sério? Caramba! Então, o tempo gasto de hora homem por Sim, contrato, e que eu gastei 30 dias de planejamento estratégico com a quantidade de recurso humano enorme e que inviabilizava o resto do ano inteiro daquele contrato. Então, a gente sim, passou a cobrar dos nossos clientes. Entende? sim. Porque o valor do planejamento estratégico precisa ser compreendido pelo cliente. Não é barato. Sim, é total. E Não outra, é ele, pesquisa de mercado, por exemplo. Então, tudo isso sim, tem o seu valor. E a conta, lá na frente, ela vai ser muito favorável para o cliente, porque ele vai economizar muito, entendeu? Depois de mídia, de impulsionamento, de toda estratégia. Porque o conteúdo exatamente. vai dar Eu, certo, tudo. eu falo muito que é como se fosse um investimento. Não é um gasto, é um investimento, porque o teu retorno vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor. Você vai ser assertivo, você vai estar atingindo as pessoas certas que vão realmente comprar de você, vão ter interesse em você. Então, eu achei muito interessante isso de vocês terem esses dados por bairro, né? Até que, tipo, que bizarro. Não nem sei como é que vocês fazem isso. Por exemplo, eu Não, sei quem são todos os famosos que seguem o Esse Dia Foi Foda.
Caraca, que foda. Muito Todos os foda. que seguem esse dia foi foda, a gente tem esse dado monitorado. Cara, isso é Entendeu? Então, muito assim, bom. qual é a força disso para um influenciador? Pô, tu é uma marca e tu tá sendo vista por esses outros grandes influenciadores. Então a gente tem como garantir. Neymar vai ver a publicidade da Pizza Hut que tá nesse foi foda. E Neymar Sim. me segue. Entendeu? Então, assim, quando você tem um Instagram de grande porte, a relevância do seu Instagram também é grande, tá? Quando Sim. essa galera, poucas pessoas e tem muitos seguidores, seguem o nosso perfil já ganha relevância também. Então, a gente ganha no engajamento, a gente ganha na relevância e a gente tem uma grande chance de viralizar um conteúdo. É a E aí, transferência de autoridade, né? Por conta desse público que já está validado. Então, realmente dá muito peso. quando a gente pensa em marketing de influência, a gente tem que criar conteúdos que sejam viralizáveis. Não Sim. significa que eles vão viralizar, mas eles têm que ter ao menos uma chance disso acontecer. Porque quando você investe, por exemplo, é uma grana alta para você estar, por exemplo, no Esse Dia Foi Foda, tá? E você cria um conteúdo que não vai ter engajamento, nem com a audiência do Esse Dia Foi Foda, nem tem um potencial de viralização, você está queimando dinheiro. Então, Sim. que eu digo, Dedé, meu sócio, tem muito isso. Tem muito cliente da gente com a receita de bolo pronta. O cara chega e faz, ó, tá aqui o meu post institucional, eu quero essa legenda aqui, eu quero que poste nesse horário. Aí a gente explica tudo, a gente tenta mostrar ao cliente que não é a estratégia, a gente tenta explicar que é melhor um conteúdo que esteja relacionado ao conteúdo do Instagram, e aí a gente faz todo o discurso, e o cliente olha para mas eu quero assim. A gente faz, então tá bom. Mas Televisão, né? a gente sabe que esse cliente não volta, entende? Sim. Então, Claro. hoje eu tenho uma liberdade muito grande e aí eu fico muito feliz por isso, porque dentro do casting de influenciadores da gente existem os exclusivos e existem os parceiros que a gente comercializa sem ter exclusividade, tá? Então, quando um cliente chega para mim hoje no Esse Dia Foi Foda ou através do Esse Dia Foi Foda, nem sempre eu fecho para ele um anúncio no Esse Dia Foi Foda, Entendi. entende? Se eu identificar que a estratégia dele é melhor para Rafael Cunha, se a estratégia dele é melhor para Anderson Dias, se a estratégia dele é melhor para qualquer um dos influenciadores que a gente tem parceria, comercializa ou empresaria, a gente vai direcionar para esse outro influenciador. Porque a Massa. gente, aquele cliente, ele vai ter resultado, ele vai ter frequência e ele vai voltar. Entendeu? Então, Exatamente. assim, ao invés de 100% daquele investimento do cliente, eu prefiro ganhar 20% da taxa de agência e, em compensação, ter um cliente satisfeito com um resultado ótimo, entendeu? Sim, até porque ele Então, fala, né? Quando tem um resultado bom, ele sai falando, vai comentar, vai indicar, tem outras pessoas, vai te voltar para contratar novamente, sei lá, tem uma nova empresa, o que for, vai sempre lembrar de você, porque você pensou nele, né? Não só deu o que ele queria. a gente tem muitos clientes que são concorrentes direto, né? Eu Sim. trabalho para a Heineken e para a Ambev. Eu faço ação para a 9 e para a Uber. Finalmente, Heineken. Aquela. Então, assim, não tem limitação, entendeu? A gente tem, obviamente, contratos de confidencialidade com todos os clientes da gente, e Sim, aí protege entre a gente e o cliente, o tráfego de dados, né, de informação sigilosa, e a gente consegue trabalhar para todos os clientes. Óbvio que eu não vou fazer com o mesmo influenciador uma campanha simultânea para dois concorrentes. Né? sim, Existem vários que a gente respeita todos eles, sim. mas é possível, entende? Então, o que é que a gente ganha com isso? A gente ganha experiência nos segmentos. Uhum. Cases de sucesso aí com várias grandes marcas, multinacionais, pequenas empresas, né? Porque o casting da gente tem os macro-influenciadores e tem os nano-influenciadores. Sim, Não são grandes, né? Muitas vezes o cara chega querendo anunciar, por exemplo, no Esse Dia Foi Foda, e eu digo, você não precisa do Esse Dia Foi Foda. É melhor anunciar no meu perfil pessoal e no perfil pessoal de Dedé. Entendeu? sim, Porque o público que você precisa é nichado. O público que você precisa atingir tá dentro de uma determinada praça, de um determinado universo. Então não sim, pague por uma audiência nacional se você precisa de uma audiência local. sim, Então, por isso a estratégia. Né? sim. Tem muitas coisas que a gente desenha que a gente tem um macro influenciador para fazer o trabalho de institucional, fortalecimento de marca, para tornar a campanha nacionalmente conhecida, e depois a gente tem micro todas as praças convertendo o varejo, né? Massa. Fazendo a... Então, isso é uma das estratégias mais assertivas, né? Atualmente, a gente está
desenhando uma campanha para uma empresa que tem um pilar digital muito forte, que são 50 influenciadores. Esses 54 são macro. Entendi. Todos os outros nano, micro e médio influenciadores. Entendeu? Então, tudo tem que ser desenhado de acordo com o objetivo de cada cliente. Cara, muito massa. Só para complementar assim, mas, por exemplo, se eu vou contratar um influenciador, sei lá, eu tenho uma marca hoje, porque a maioria das pessoas aqui às vezes entra em contato direto com o influenciador, muitos são muito pequenos, às vezes. Quais são as métricas que eles precisam avaliar? O influenciador precisa mandar, sei lá, Media Kit, o que é relevante para a pessoa analisar? Ou se não, só realmente tendo esses teus dados, como tu falou, a pessoa consegue ter garantia mesmo do resultado. Tá, antes de falar disso, eu queria falar de um ponto que é fundamental. E enquanto influenciador, e até para as pessoas entenderem como isso funciona, tá? Quando você vai comunicar com qualquer pessoa na internet, seja uma empresa, seja um influenciador, você tem que ir direto ao ponto. Tá? Quando você faz isso, você tem grande chance de obter retorno. Imagine que no Esse Dia Foi Foda, por exemplo, a gente recebe 5, 10 mil directs por dia. É impossível a gente olhar todos. Então, quando a gente recebe, por exemplo, um direct de uma marca, a gente já vai naturalmente dar mais atenção. Então, se você vai fazer um orçamento com um influenciador, faça isso a partir do seu Instagram comercial, tá? Automaticamente vai ter mais atenção. E na primeira mensagem, diga tudo o que você precisa dele. Porque quando eu recebo uma mensagem dizendo oi, ou então qualquer outra coisa do tipo, a gente não tem tempo de responder. 1.000, 2.000, 3.000 mensagens por dia, certo? Então, vá direto ao ponto. Isso aqui é uma brincadeira interna nossa que está no nosso cita. O que é que tem escrito? Tá, ao contrário. Vá direto ao ponto. Massa. Por favor. Então, assim, isso é brincadeira de Dedé, né? Dedé é curto e grosso. Dedé é um cara extremamente prático, né? Tudo dele Tá certíssimo. Não tem tempo a perder, e assim como eu também. E Dedé diz muito isso, velho, vá direto ao assunto, entendeu? Vá direto ao que interessa, passe a sua mensagem. Então, boa tarde, tudo bem? Aqui é da empresa tal, o meu produto é esse daqui, o meu objetivo é esse, o meu objetivo dessa campanha, de maneira sucinta, é esse aqui, o público que eu quero atingir é tal, e eu gostaria, por favor, de um orçamento, se esse for o perfil do seu público. Acabou, você vai ter resposta da sua... Gente, anota aí logo, viu? Porque de graça a forma de abordar. Entendeu? Porque qualquer outra coisa você não vai ter resposta. São muitas mensagens. Até para pequenos influenciadores, como eu, por exemplo, que tenho 50 mil seguidores, né? Eu vejo todas as mensagens, eu respondo todo mundo. Mas tem hora que enche o saco. O cara chega no meu direct e faz oi. Oi não, meu amigo. Oi, o que mais? Vá direto ao assunto. Então, eu tenho 4 mil seguidores e tem vezes que eu recebo mensagem assim que eu fico tipo, gente... Eu não, porque hoje em dia eu trabalho só, ainda não tenho equipe, ninguém me ajudando, algo tipo, que nem tu, né? Também tu usa o teu, só tu mesmo. Mas às vezes eu fico tipo, sim, e aí? Me manda, explica. A pessoa manda 5 áudios. Gente, como áudio, assim? Áudio é proibido, pô. Eu não abro áudio. Conhecido, não abro áudio. Tem se for um seguidor que sabem. Bate-papo, alguma coisa tipo, beleza, eu vou abrir por diversão, porque eu sei que a pessoa está se comunicando ali por lazer comigo e eu quero escutar o que ela tem para dizer. Agora, a primeira mensagem, um áudio, esqueçam, nunca vai ser aberto. Tá? Eu falei já isso, eu falei também. Gente, escrevam. Direto ao assunto. Se você mandar um para Dedé, meu sócio mesmo, e ele não tiver seu contato, não lhe conhecer, não for seu amigo, ele não vai abrir. Correto. Eu abro, porque eu sou comercial, eu tenho a obrigação de escutar tudo. Mas é muito chato, porra. A pessoa que não lhe conhece, foda. Tem um tipo de intimidade, fica... Porra, então é impossível, é praticável. Então, é foda. Tem muito influenciador digital, tem muita gente, a grande maioria das pessoas que eu conheço, elas agem com idoneidade, tá? São pessoas que mandam dados realísticos e por aí vai. Então, quando você pede... é bom contatar uma empresa. Por isso é bom você corre o risco dos dados estarem alterados. Exatamente. Eu vou orçar uma campanha para um cliente. Eu peço as métricas do Instagram, os prints. Sim. Só que é muito limitado. O que é que a gente vai ter? Perdão, o que é que a gente vai ter naquela informação? Você tem que pedir o print dos últimos stories, tá? Então, você vai ter a audiência real daquele influenciador e não um story antigo que você não tem como saber se foi um pico de audiência ou foi.
Então você pede os últimos stories, você pede os últimos posts no feed, o print do engajamento dos últimos posts no feed, e aí você vai ter toda a resposta que aquele influenciador tem, tá? Peça 3 ou 4, não peça um só, porque talvez o último não tenha tido um bom resultado pelo conteúdo, tá? Então não é julgar por um post, peça os últimos 3 ou os últimos 5, e depois peça as estatísticas básicas do Instagram, de público masculino e feminino, de idade, das principais praças que ele atua e as demais métricas que o Instagram fornece. Com isso, você já tem bastante informação para saber se comunica com a sua audiência, com o seu público-alvo. Mas foque mais ainda no conteúdo do influenciador. Sim, tá? com certeza. Tudo que o influenciador se comunica, as marcas que ele anunciam, isso vai agregar valor ou não à sua marca. Tá? Sim. Isso é outro filtro da gente. Eu não anuncio qualquer marca porque eu preciso ter certeza que a marca é uma marca séria. É uma marca que vende um bom serviço, vende um bom produto. Entende? Nosso Instagram, nossa marca, esse dia foi foda, tá atrelada a grandes marcas. Né? Eu anuncio Heineken, anuncio todos esses clientes que eu já disse a vocês e uma infinidade de outros. Sim. Então a gente está muito vinculada, a nossa marca está muito vinculada a grandes marcas. Busquem influenciadores que estão agregados, que estão veiculados, né, com grandes marcas, porque isso vai agregar valor à sua marca. Né? Não é, o cara não anuncia qualquer coisa. Se ele está anunciando sua marca, é porque passou pelo crivo dele. E a audiência dele sabe disso. Sim. Quando o pessoal desse dia foi foda vê que a gente só anuncia grandes marcas, ele sabe que a gente não vai anunciar uma porcaria. Ele sabe que a gente não vai anunciar um produto que a gente não compra, por exemplo. Se eu não compro o produto ou o serviço que a pessoa me vende, se eu não compraria, eu não anuncio. Entendeu? Eu não vou indicar. A relação de confiança com a audiência, né? É realmente isso de... Esse é o pilar. Confiança. Esse é o mesmo. pilar. Uma vez eu escutei de Carlinhos Maia, um negócio arretado. Tava conversando com ele rapidamente, não me lembro, acho que num camarim, e ele olhou pra minha cara e disse: amigo, eu não tenho seguidor, eu tenho fã. E é por isso que ele é a potência que ele é, entendeu? Porque ele saiu do patamar. Esse dia foi foda, tem seguidor. Carlinhos Maia tem fã, o Whindersson tem fã, Rafael Cunha tem fã, Anderson tem fã. E isso traz muito mais engajamento. Quando eles abrem a boca e credibilizam uma marca, acabou, entendeu? Acabou, é verdade. É lei, tá falado. Caras consegue ser maior ainda. Agora, lógico, o boleto, né, o investimento para uma marca anunciar com eles também é infinitamente maior. Então, tudo isso tem que ser definido e alinhado na estratégia. Com certeza. Então, eu tenho ainda um monte de pergunta, tá? Então, vamos acelerar aquela. Se achar aqui, vai falando, a gente vai falar aqui. Ó, a gente falou um pouco nessa segunda pergunta que eu tinha colocado, que era como potencializar o resultado de uma ação. Mas me diz aí o que é que tu acha que são os pontos principais para potencializar essa parceria, né, da marca e o influenciador. Principal ponto, conteúdo do influenciador e as marcas que eles anunciam terem sinergia com o conteúdo da empresa. É o principal ponto. Segundo ponto é as praças onde a audiência dele, a principal audiência dele está, serem as praças de interesse do teu público. Porque acima de 1 milhão, é muito disseminado. Então, você tem que focar nas suas principais praças, certo? Depois disso, você analisar a faixa etária e o público masculino e feminino. Só que isso no Instagram ele é muito homogêneo. Se você pegar 90% dos Instagrams de grande porte, eles vão variar entre 18 e 34 como público, faixa etária principal, porque essa é a audiência principal do Instagram como um todo, e vai ter um percentual de homem e mulher muito meio a meio. Raríssimas essa no Instagram que tem muito mais mulher ou muito mais homem. Entendeu? Esse dia foi foda, eu acho que é 52-48, 52% homem, 48% mulher. Então é tudo muito igual, entendeu? É por isso que eu digo, foca no conteúdo. Né? Foca na credibilidade do Instagram. Né? Tem um monte de Instagram de humor, de amigos nossos, inclusive, que não conseguem cobrar muito. Os caras têm 5 milhões de seguidores e cobram R$500 para fazer um post. Caraca! É que eu cobro 10 vezes mais do que eles, entendeu? Com menos audiência. É credibilidade, pô. Sim. É a escolha antes, entendeu? É o respeito que o público tem com a indicação nossa. Sim, entende? Com certeza. Aí, usar o network, por exemplo, para você ver uma empresa de um amigo seu anunciando naquele influenciador, pergunta se deu certo, pô. Eu já fiz isso, muito, eu sempre faço. Inteiro, entendeu? Muitas vezes eu quero anunciar num perfil, né, quero colocar um perfil numa campanha de um cliente que não faz parte do casting da gente, ou seja, que eu não conheço o desempenho ainda.
E eu vou buscar informação. Eu vejo quem é que o cara está anunciando, a gente tem um network de clientes enorme, a gente vai saber se a campanha deu certo. Entendeu? Sim. A gente pega as Massa. métricas, por exemplo, eu pego um post específico de uma campanha que o cara fez no feed e eu digo, eu quero print desse post. E aí eu vou ver o resultado do cara. Entendeu? Massa. Se teve clique, se não teve, por aí vai. Eu sinto muito que é porque quando a gente contrata o influenciador, é como se fosse uma extensão da marca. A gente acredita que aquela pessoa está alinhada com os valores da minha empresa, com a comunicação da minha empresa. Então, eu confio nela para trazer essa comunicação. Até porque, muitas vezes, aquele conteúdo pode ser usado também pela empresa, o conteúdo que aquela pessoa produziu, né? Então, realmente tem que estar muito alinhado isso. E é uma coisa que você tem que colocar sempre, sempre no acordo com o seu influenciador. O direito de replicar, deixar isso por Massa. escrito. Às vezes não precisa fazer um contrato para isso, mas você digita no WhatsApp, está registrado, certo? Uhum. Consegue provar judicialmente que o influenciador autorizou. Mas peça a ele o direito de replicar o conteúdo da sua comunicação e pergunte sempre por quanto tempo aquele conteúdo pode ficar no ar, Igual certo? campanha mesmo, né? De publicidade off. E uso Que de imagem massa. e direito à replicação. Então, isso é básico e tem que ser feito. Com Perdão, eu tô... certeza. Tranquilo, tá em casa. Vitor, o que mais? Deixa eu ver aqui. Pronto, essa aqui eu acho que é a maior dúvida, porque como as pessoas vão investir, tô achando aqui minha grana, vou pagar. Como que eu sei que deu retorno que eu queria? A gente já falou que tinha a questão do objetivo, claro que alguns vão ser literalmente de venda, outros vão ser só reforço de marca. Como que eu faço, como eu medir isso, que realmente deu o retorno que eu queria? É o paralelo que você respondeu metade já, certo? Primeiro, você saber que aquele influenciador, ele vai trazer valor para sua marca. Então, isso é parte do retorno. O fortalecimento de marca, o reconhecimento de marca, o recall de marca, é parte do seu retorno. E isso é imensurável, infelizmente. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que vocês precisam levar em consideração enquanto anunciantes. E o segundo é que vocês precisam ter algum gatilho de mensuração de retorno. Então, quando a gente faz uma ação com influenciador, a gente pode fazer esse gatilho tanto no mundo físico, no mundo real, quanto no digital. Então, se a gente vai ter, por exemplo, um post, uma sequência de stories daquele influenciador, você pode calcular, você pode gerar um link traqueado, por exemplo, né, para o seu site, né, específico para cada influenciador da sua campanha. Então, você vai mandar um link específico para o Esse Dia Foi Foda, um link específico para o Esse Dia Foi Food, um link específico para o Esse Dia Foi trip. E depois você vai medir, através do Google Analytics, qual foi o Instagram, qual foi o perfil que lhe deu mais retorno. E depois Perfeito. você vai fazer proporcional ao que você pagou a cada um. Então você vai ter essa informação, o custo de aquisição de cliente. Ou seja, nesse caso vai ser custo de aquisição de lead, né, de potencial cliente. Tá? Então, Certo. uma das métricas, né? No meio digital você pode fazer dessa forma. Existem outras formas de você fazer. Você pode gerar, por exemplo, um cupom de desconto para aquele influenciador utilizar no seu site, no seu e-commerce. E tudo isso se aplica também no mundo real. Então, se você é uma loja física, você não tem plataforma digital, você pode dizer, o influenciador pode comunicar que todos os seguidores dele têm um desconto se falar que é seguidor dele. E aí a Uhum. sua equipe monitorar isso para você. Todo mundo que chegar na sua loja e disser, eu sou seguidor do Esse Dia Foi Foda, já que a gente tá usando o Foda sempre como exemplo, eu sou seguidor do Esse Dia Foi Foda, eu quero meu desconto, ou eu quero o meu brinde. Né? Uma vez Aí vou anotando. a gente fez esse teste, foi muito engraçado isso. A gente não, foi Dedé que fez esse teste, porque essas sacadas sempre são de Dedé, certo? A parte Uhum. criativa Ele é e foda. Dedé é foda. Isso Ele é aí foda. é. Então ele que lapida as campanhas, ele é o criativo por trás. E aí ele estava almoçando com um cliente, tentando fechar um negócio, uma campanha, e aí o cliente disse, mas eu sou um restaurante, é muito difícil para mim mensurar quem veio por você. E aí ele disse, um teste aqui, todo mundo que for meu seguidor, eu vou anunciar agora, todo mundo que for meu seguidor vai ganhar uma sobremesa grátis. Beleza? Ele, beleza. Ele postou isso. Na mesma hora, o garçom veio na mesa. Olha, estão dizendo aqui que seguidor do Esse Dia Foi Foda tem sobremesa grátis. Tipo, 1 minuto, 2 minutos depois, a mulher estava no restaurante, viu a postagem e provou para o cliente que aquilo ali dá certo. Entendeu? Então, assim, tem muitas Eu já formas. fiz isso também. Não era sobremesa, mas foi ganhar tipo um Você pode dar uma link. sobremesa de desconto, você pode dar o que couber na sua margem. Só que é Sim. fundamental você lapidar um pouco da sua margem para poder medir se a campanha está certa.
entendeu? Porque isso vai economizar muito dinheiro seu de investimento de mídia, tá? Sim. Marketing de influência, seja na campanha de Google, seja na campanha de Instagram, o que for, entendeu? Você tem que medir a sua campanha sempre. E Já, só já através disso você vai conseguir. Eu já passei por situações de a gente contratar, não importa, né? Mostrar empresas, mas de contratar influenciadores grandes que a gente pagou e tudo mais. E tinha as métricas pra gente fazer isso, pra medir, né? E o influenciador grande não deu o retorno que a pessoa que a gente fez por permuta deu, sabe? Então aquilo pra gente, cara, foi bizarro, muito bizarro, mas que bom que a gente tinha como analisar, porque a gente ficava achando, então deve ter sido pelo fulano, porque ele é maior e tal. E não foi, tinha sido por uma nano influenciadora, sabe? Então, isso é muito bom ter como medir isso, sabe? Para retorno financeiro, né? Justamente o CAC E, da campanha. Stabilmente é o ROI, né? É o retorno. Retorno sobre investimento. Então, o retorno sobre investimento ele tem que ser positivo. Senão, o cliente ele não vai conseguir se manter investindo. E o primeiro pilar do marketing é a continuidade. Não adianta você fazer uma campanha de um tiro só. É melhor você pegar o seu investimento. Você tem 10 mil reais em marketing no ano. Não adianta você fazer num mês e depois não fazer o resto do ano. Com Né? certeza. R$ 500 por mês e faça campanha durante o ano inteiro. Entende? Outra coisa que é muito importante, que a maioria das empresas chegam para a gente e dizem, ó, eu tenho 4 mil reais para gastar aqui. Beleza, mas você tirou esse número de onde? Ah, não, eu tirei minha cabeça, eu tirei 4 mil reais aqui, é do nada, eu quero 4 mil reais para gastar. Cara, toda empresa, ela tem um percentual do seu faturamento para marketing. Porque só assim o seu marketing vai crescer na mesma proporção da sua empresa. Você investe hoje 1% do seu faturamento, bruto ou líquido, o que for, escolha a métrica que quiser. 1%, ou 5%, ou 10%, estudem, essa informação está na internet. Todo segmento tem o percentual ideal de investimento em marketing para fazer a sua empresa, o comercial, as vendas da sua empresa crescerem exponencialmente. Entendeu? Então, assim, a empresa precisa buscar essa métrica e ela lapidar o investimento em marketing dentro da realidade dela. Não adianta ela investir nem mais e nem menos. Tem que determinar um pedaço do faturamento dela. Ela vai ter que colocar aquilo ali no custo do produto dela ou do serviço dela e ela vai ter aquele percentual de investimento em marketing. Então, se hoje ela fatura 100 mil investindo 5 mil em marketing, quando aquele marketing fizer ela chegar em 120, ela vai ter 6 mil para marketing e assim sucessivamente. Então, sua empresa sempre vai ser projetada dessa forma, entendeu? Então, definir o percentual de faturamento da sua empresa que você vai dedicar para o marketing é a maneira correta de você entender como o marketing tem que funcionar. Exatamente, não poderia falar melhor. Exatamente, você fala muito, porque a galera tira um número da cabeça. Ai, eu posso investir isso aqui. Aí eu, mas como assim? Quanto que isso é de porcentagem? Porque a porcentagem vai dizer muito o quanto tu vai ter de retorno naquilo ali também, quanto tempo tu vai conseguir investir naquilo. Ele não sabe Como nem vai... se deu retorno. Então, ele não Exatamente, sabe, entendeu? exatamente, Mas com 10, exatamente. quanto você precisa faturar com esses 10 mil para a ação ser positiva? Entendeu? Então, Exatamente. você vai investir 10 mil, você tem um CMV de 50% para a conta ficar fácil, e aí você teve 100 mil de retorno. Então, você tira seu CMV, você vai tirar os demais custos operacionais da sua empresa, o resultado tem que ser positivo. Senão, não vale a pena investir os 10 mil. Entende? Exatamente. Eu sempre falo pro Essa, pessoal, a isso gente fala muito. Vai, eu tô travando. Peraí, não tô te escutando. Repete. Última sessão. Vai, fala. isso faz parte do planejamento estratégico. Sim, Entende? A gente tem um cliente, qual é a capacidade de investimento dele? Entende? sim. Então, tem que ser É, dessa forma, tá errado, vai dar errado. eu sempre falo que a gente estuda aqui. Eu falo muito sobre marcas, né? Aqui, mas eu sempre falo, gente, tem que ir pra matemática. Não tem como fugir da matemática. Vai ter que calcular, tem que saber quanto vocês estão faturando, tem que saber o lucro, tem que saber quanto está sendo o investimento. Senão, é só o conhecimento humano que tu não vai É, conseguir medir quando deve o retorno daquilo, sabe? É muito importante. Mas não tem como medir. E aí, enfim, fala de novo porque cortou de novo o áudio. é pirachismo, entendeu? É, exatamente, virar achismo. Exatamente. Aí com achismo, meu filho, não tem como, não dá para crescer a empresa, não. Sim, tem mais outras perguntas, deixa eu ver aqui. Eu vou juntar a 4 e a 5, que aí tu já responde junto. Que é quais os parâmetros de preço a gente pode utilizar
E como orçar com os influenciadores. Juntos os dois. Tá. Orçar, eu já passei ali naquela primeira, Daqui no né, que começo, né? é Já ficou o resumo. ativa. Você vai ter grande chance de conseguir orçar com os grandes influenciadores, principalmente. Ou você vai através das agências, né? Que é muito mais simples. É Muito melhor melhor. você ir nas principais agências e elas vão fazer esse trabalho por você. Entendeu? Então é muito mais simples. Não sai mais caro fazer isso através de agência, o que é Pronto, é grande. isso. É isso. Por exemplo, a gente eu não cobro um percentual em cima do que eles pagam ao influenciador. Eu cobro planejamento estratégico, se ele quiser que eu faça. Se ele quiser que eu orce, quem vai me pagar é o influenciador. Entendeu? Massa, não sabia. Não sabia disso. Falta do influenciador. Que Então, legal. Cara, eu sempre falo muito, pessoal, ir para agências, porque eles não precisam ter o trabalho de estar pesquisando as pessoas. Tipo, tem muita gente que às vezes nem tá tanto no Instagram, quer fazer um tráfego de influência, não sabe como escolher. Bia, como é que eu descubro? Agência. Já tem gente trabalhando com, já tem gente fazendo esse trabalho por você. Então, contrata, eu sempre falo de vocês. Enfim, tem outras empresas, mas eu sempre falo do Vitor, porque eu confio nas pessoas que o Vitor tem agenciado, o grupo tem agenciado, entendeu? Então, sempre é bom buscar uma empresa, porque eles vão te guiar, eles vão fazer essa análise com você também, do teu público, da tua empresa e o público desses influenciadores, sabe? E eu acho que sempre vale a pena até já fechar com a agência também a campanha, porque também facilita muito para a empresa saber se está sendo assertiva ou não. Até porque você já conhece o influenciador, sabe? Então, isso é muito melhor. Ó, nem sabia que existia a agência. Olha aí, Vitor. e muitas, viu? O Grupo SB é uma das agências. Tem muitas excelentes agências no mercado. Existem muitas plataformas, que é uma coisa que a gente está desenvolvendo agora, a nossa plataforma. Ansiosa. Mas a gente já tem um dashboard hoje disponível para monitorar. Então, assim, já é um grande passo, basicamente, que a plataforma vai fazer. Mas tem muita coisa legal. Em relação à precificação, Bia, é muito difícil. Foi até eu que sugeri essa pergunta, mais para esclarecimento, porque é muito difícil você comparar o preço de um influenciador com outro. Muito. Uhum. Porque você vê influenciador com 1 milhão cobrando X e você vê influenciador com 500 mil cobrando 2X. E aí você tem que analisar qual é o conteúdo, qual é o nicho, qual é o público-alvo Pronto, isso. daquilo ali. Então você não tem que avaliar o influenciador pelo preço, você tem que avaliar o influenciador pela qualidade dele. E pode ter certeza, as primeiras vezes vai ser sempre uma aposta. Entendeu? Testar, Então, assim, né? o que é que testar? Se você quiser fazer isso de maneira direta, você vai ter que testar. Como é que a gente economiza isso? Contratando as agências que já testaram por nós. Por quê? Eu já testei campanha com todo o meu casting. Né? De várias marcas, de vários segmentos. Então, assim, é infalível de jeito nenhum. Mas eu sei o que é que dá mais certo, o que é que dá mais errado, qual é o conteúdo que dá certo, qual é o conteúdo que dá errado. Reduz o risco. Tenho outras campanhas para analisar, entendeu? Eu tenho métricas de campanhas de concorrentes que eu não posso informar, eu não posso abrir, mas eu posso analisar, né, para definir para minha a definição de uma estratégia. Então, o papel da agência é muito mais estratégico do que qualquer outra coisa, entende? A agência tem toda essa informação à disposição dela. Ela não pode partilhar, porque todos os contratos são protegidos por confidencialidade, né? Mas ela tem o conhecimento. Então, na hora que ela lhe ajuda a traçar a estratégia, ela vai usar o conhecimento dela. Entendeu? Sim. Então, a Não precisa escolha... dizer números, né? Não precisa dizer números, mas você sabe o que deu certo e o que não deu, né? Isso é muito bom. O ideal é você chegar para a agência e dizer, ó, agência, eu tenho aqui 5 mil reais para investir em marketing de influência, ou em marketing como um todo, pessoal. Não adianta fracionar o seu investimento demais e ficar com tudo muito pequenininho. É melhor você fazer uma estratégia conjunta. Eu sempre gosto, por exemplo, de... A estratégia do marketing de influência, ela está atrelada com a estratégia dentro do Instagram, dentro do Facebook e no Google, entendeu? Então, tudo isso tem que estar andando direitinho, lado a lado, né? Ao mesmo tempo, né? De maneira com sincronia. Porque Sim. nada funciona, entendeu? Cada um tem o seu objetivo, né? Então, enquanto um está batendo no fortalecimento de marca, o outro está fazendo varejo. Entendeu? Exatamente. Hoje, Instagram é um deles, né? A gente tem YouTube, Sim. a gente tem o TikTok. TikTok está entregando 100% de audiência. Então, se 10 pessoas me seguem, as 10 pessoas, 10 mil pessoas me seguem, as 10 mil pessoas vão enxergar minha postagem. O Instagram entrega para 2 ou 3%.
A gente estava discutindo isso um dia desses, falando exatamente sobre isso. Porque aqui eles estão. É quase uma ditadura, um boicote que acontece aqui. E a gente estava falando justamente sobre outras plataformas, né? O quanto outras plataformas têm sido uma ótima forma de anunciar também. A gente fica muitas vezes aqui no Instagram, que é maravilhosa, pelo amor de Deus, não tem ainda, não tem o que dizer. Mas tem muito esse lance da entrega também, que é muito chato. É muito pelo algoritmo, né? E aí é foda. A verdade é essa, né? Porque quando a gente tem, por exemplo, o Esse Dia Foi Foda, eu acho que ele tem aproximadamente 8% de audiência. Isso é muito alto já, certo? Aí você pega um Rafael Cunha da vida, tem quase 20% de audiência. Caralho! Milhões e meio de seguidores e ele tem 600, 700 mil views no Stories. É gigante, Pô. né? No feed, por exemplo, nesse dia foi foda, a gente tem 30, 33% de audiência. Então a gente tem que entender onde é que a gente vai atingir o público da gente, qual é a estratégia, e a gente vai pagar proporcional, né? É diferente de você fazer mídia e mídia televisiva, por exemplo. Por que anunciar na Globo é tão caro? Quando eu pego uma praça inteira da Globo, por exemplo, o Brasil, Praça Nacional. Por que eu vou pagar milhões para fazer um anúncio ali de 15 segundos na Rede Globo? Porque eu estou pagando pelo total da audiência. Quando a gente faz uma estratégia, quando a gente desenha uma estratégia no Google, no Facebook, no Instagram, no YouTube, em qualquer uma dessas plataformas, LinkedIn, que é gigante e ninguém usa, né? Poucas empresas usam o LinkedIn. Porra, como é que uma empresa que tem foco em B2B, ou seja, vende para outra empresa, ele está fazendo o quê anunciando no Instagram, pô? Ele tem que. Exatamente. Existe uma ferramenta, nem é pauta da live da gente, mas a gente pode fazer outra para falar sobre isso. Bora! Existe Topo. chamada Sales Navigator, que é do LinkedIn, que ela está em beta teste ainda, que ela foi disponibilizada para algumas agências e algumas pessoas da área de marketing. Não é uma ferramenta aberta. E essa ferramenta, ela é gigante. Para você ter ideia do que é que ela faz. Eu tenho como dizer assim, Já eu quero me, anotei aqui. eu quero me relacionar com todos os RHs em cargo de diretoria de uma determinada praça. Então, eu vou Aham. para o Polo Industrial de São Paulo, por exemplo, de Campinas, e eu digo, nesse raio de atuação aqui, eu quero me relacionar com todos os diretores de RH ou diretores da empresa através dessa plataforma. E ela vai me entregar esses contatos. E eu tenho como mandar e-mail e começar a me relacionar com essas pessoas. É absurdo isso. Então, como é que as Caraca! pessoas não usam uma ferramenta poderosa como essa, entendeu? Então, o cara chega para mim e faz, eu quero fazer uma campanha de Instagram, e você é louco. Você tá louco, você tá olhando pro canto errado. Você tá olhando pro canto Tá errado. louco, meu amigo. Você tem que usar as ferramentas que você tem na mão, porque a internet é um canhão, entendeu? E a Sim. gente paga proporcional à audiência que a gente quer atingir. Então, quando a gente vai fazer uma campanha de Instagram ou de Facebook ou qualquer outra plataforma dessa, eu tenho como ter um nível de segmentação extremamente detalhado da minha audiência, do meu público-alvo, e eu vou pagar só por aquilo. Então, não é que rede social é mais barato. Rede social é muito mais caro do que mídia televisiva, se você quiser contratar a audiência total, entendeu? Mas Uhum. você não precisa da audiência total, você vai para a audiência de nicho. E no influenciador digital, no marketing de influência, tem que fazer a mesma coisa. Procure influenciador que fala com o seu nicho. Se você quer atuar de maneira nichada, não pague por marketing por um influenciador nacional, entendeu? Então, eu digo isso todo dia, né? Muitas vezes eu fico olhando para mim, às vezes eu vou dormir pensando, porra, perdi um faturamento. Mas eu não vou perder meu nome, entendeu? Eu não vou perder a credibilidade que eu tenho nos meus clientes. Eu perco faturamento, eu ganho cliente e depois ele vai voltar de alguma forma, entende? Com certeza. É questão de a visão de longo prazo, né? Também em relação ao teu negócio. Por isso que, Exatamente. por isso que Dedé tá aí desde 2013, eu com ele desde 2015, né? É isso aí. Cara, isso faz muita diferença. É o lance da reputação, né? O seu nome que você vai carregar aí por tanto tempo. Isso é realmente muito importante. Tanto para o influenciador como para a marca, para qualquer negócio aí. Esse legal, foi muito legal tu falar essa questão da internet ser um canhão. Porque eu falo muito, gente, não é só sobre Instagram, não é só sobre rede social. É um universo muito maior que vocês não têm nem noção. Sabe? Quando eu pego cliente que não tá nem no Google Meu Negócio, eu tenho vontade de dar uma mãozada. Eu falo aqui pro povo, o pessoal tá acostumado a levar uns tapas aqui de manhã. Eu falo, gente, Google Meu Negócio é básico. Vocês É. fazem rapidinho, Google saem da Meu live e vão fazer. Negócio, o Merchant Center, são plataformas que estão aí disponíveis de graça, meu amigo, de De graça. graça. Marketplaces estão aí de graça pra gente, vocês só pagam sobre demanda e a galera não usa. Não usa, não usa. Ai, não Aí sei eu fazer.
Não sei fazer. A cara do povo, não sei fazer. Mulher, tu já entrou pra tu ver como é que é? A cor mais simples da vida fazer. Não, nunca entrei. Aí eu falei, pois vai lá ver. Bem rapidinho tu faz, sabe? É Cara, muita empresa que está pagando para uma agência criar o conteúdo, a sua comunicação, e não exige que a agência saiba de mídia, pô. Então você está pagando para nada, meu amigo. Você está jogando seu dinheiro fora. Ó, tem um paralelozinho que eu faço com todos os clientes. Geralmente é a primeira fala, assim, da primeira reunião de captação de cliente que eu faço. Imagine você criar um comercial, produzir um comercial, contratar um par de ator global, um ator global lindão e uma lindona lá global, vai gastar uma grana de produção, vai criar um VT enorme, gasta 100, 200 mil para produzir um VT desse e não coloca na Globo. ah, não. Você rasgou o seu dinheiro, meu amigo. Você não fez nada. Você tem um conteúdo maravilhoso e não mostrou para ninguém. É a mesma coisa de você criar um conteúdo maravilhoso e não fazer mídia, não impulsionar, não investir em marketing de influência. Você não mostrou para ninguém, porque a sua audiência é 1%, 2%, 3% no máximo, organicamente. Sim. Então não adianta você ter o melhor conteúdo, a não ser que você dê sorte dele viralizar e você explodir. Atacadão dos Presentes, maior case de mídia orgânica que eu vi na minha vida, uma empresa que vende de tudo aqui em Recife. Sabia não, vou botar aqui pra pesquisar. Aí teve um dia que um dos donos da empresa, brincando, criou o estagiário do Atacadão. E aí, ao invés dele anunciar de maneira formal os produtos, ele detonava os produtos. Então, ele pegava um produto feio e fazia: essa carteira aqui, não sei o que lá, é muito feia, por isso, por isso, por isso. Isso explodiu na internet. Hoje eles têm 150 mil seguidores, um engajamento absurdo e mantém essa pegada na comunicação. Eu tô Então, passada. aí, não é o estagiário, é o dono. Quando o estagiário vai lá e anuncia, esgota o produto. Porque ele conseguiu viralizar de maneira genial, né, o conteúdo de uma coisa que é totalmente engessada, um varejão de todo tipo de produto. E o cara foi gênio, porra. Pra mim é um dos maiores cases de comunicação de varejo. Pra mim era prêmio, né? Só que ele nunca nem escreveu pra prêmio, porque ele tá nem aí pra isso. Mas Foda-se. Eu é, quero entender. é de explodir a cabeça. Aí você faz, caramba, minha equipe inteira pensando em estratégia, pensando em conteúdo, pensando em mídia. Aí vem um cara de greia, cria o estagiário do Atacadão, explode na rede social, vira o estoque inteiro. Cara, e tem muita gente que vai só na brincadeira e acaba dando uma viralizada e às vezes não tem nem noção do quanto que pode usar aquilo É, a seu favor, né? Então, cara, é bizarro. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta, que alguns a gente já respondeu, porque senão tem uma aqui na caixinha e pra gente já ir encerrando. Ah, essa aqui é legal, que é sobre erros. A galera morre de medo de errar, então bora. Essa foi você que sugeriu também. Quais os principais erros dos anunciantes que utilizam influenciadores digitais? Qual é o principal erro? e o principal erro, o mais grotesco, é o cara chegar com a receita de bolo pronta para o influenciador. Eu acho que eu já falei disso aqui. Né? Muita gente chega para a gente e diz: Ó, eu tenho esse post para fazer e eu não quero saber nada da tua audiência, eu nem estudei o meu público, tá aqui, eu quero postar isso e pronto. Aí depois dá errado e o cara faz: seu Instagram não dá certo. Eu faço, vá tomar no, né? Deixa... Aqui Então, pode falar. a gente diz que você tem que entender o seu produto, o seu serviço. A gente diz que você tem que desenhar uma estratégia. A gente diz que tem que estar correlacionado com o produto da gente e o cara chega com a receita de bolo. Esse para mim é o pior, o erro mais grotesco. Qual o Né? sentido, né? Não Esse faz é nem básico, sentido. não faz nem sentido. Então, isso aí é o básico do básico do básico. Tem que estar alinhado com a comunicação do influenciador. Esse é o maior erro. Sim. Ó, pera aí, rapidinho. Tem uma pergunta aqui, mas deixa eu ver se já foi repetida. Perguntaram isso aqui, ó, Vitor. Qual tipo de investimento pode ser feito em inserção com o influenciador? Exemplo, uma vez ou tem planejamento trimestral? Tipo, acho que é pacotes, essas coisas. Tá. Acho que é. Como qualquer outra ferramenta de marketing, é fundamental haver frequência. Outro ponto importante, quando você negocia com o influenciador um pacote de postagens, ele vai baixar o preço, certo? Então você vai ter 20, 30, às vezes 40% de desconto, porque o influenciador digital, ele quer ter uma receita recorrente. Então é muito mais interessante você fechar com ele um post por mês durante 6 meses ou 2 posts por mês durante 6 meses. Crie frequência, porque aquilo se torna receita recorrente, ele vai lhe dar um descontão, certo? E o que é que você ganha com isso? Eu não acredito, mas aí é uma opinião pessoal minha, óbvio, existem exceções, tem coisa que dá certo, tem objetivos distintos,
Mas quando você quer fortalecer uma marca e gerar fluxo de venda, você tem que ter frequência, você tem que primeiro fazer com que a audiência daquele influenciador se relacione com a sua empresa. Entende? Então, não faça um post com o influenciador dizendo, sei lá, a Kamikado, que é onde eu comprei essa garrafa, Kamikado vende uma garrafa que é massa, pessoal. Vai lá e entra no site. O Kamikado tem que me mandar a garrafa, eu tenho que mostrar a garrafa, eu tenho que olhar para todo mundo e dizer, bicho, essa garrafa aqui eu comprei, nesse caso eu comprei de fato, essa garrafa daqui, porque essa garrafa tem de fato a temperatura da bebida quente ou fria aqui dentro durante 12 horas. Essa garrafa. Eu digo isso, vai ter gente aqui na live que vai comprar, vai entrar no da Kamikado e vai buscar essa garrafa. Entendeu? Então você mostra o produto. Não, não é. Kamikado não é meu cliente, não, galera, porque é o que está na minha frente. Então, você vai credibilizar um produto, faça o influenciador utilizar o seu produto e depois faça com que ele tenha frequência da sua comunicação. Entende? Porque aí você vai estar credibilizando sua marca, as pessoas vão ver que de fato aquele influenciador usa o seu produto. Né? Não queira colocar um influenciador a pulso para usar o que você vende ou consumir o que você vende. Não adianta. Pegue um influenciador menor, pegue outro influenciador, mas pegue o cara que aposte no seu projeto. Né? Ontem eu estava usando uma blusa que eu ganhei de presente de um cliente e eu postei normal, tá? Nos meus stories, e o cara viu que eu estava usando a blusa dele. E aí ele mandou uma mensagem para mim, porra, Vitão, que massa que tu gostou do produto. Eu disse que se eu não tivesse gostado, eu não tinha anunciado, pô. Entendeu? É lógico que eu gostei do seu produto e é lógico que eu vou continuar usando. O que é que o cara ganha com isso? Tá lá, pô, a marca dele estampada aqui e eu tava usando a camisa dele. Entendeu? E ele não me pagou nada por isso. Ele me pagou lá atrás, quando ele me mandou o presente, me pagou o cachê e eu fiz o post, porque eu gostei do produto. Cara, massa demais. Esse lance da frequência, eu falo muito que a frequência eu falo assim, a excelência, ela só acontece precedida de frequência. Então, a gente só vai ter um bom resultado, assim, o melhor resultado com frequência. Eu digo, seja para um conteúdo, tem gente que começa a falar assim, ai, Bia, tô tentando estratégia, não tá dando certo. Aí eu, tem quanto tempo que tu tá tentando essa estratégia? Aí a pessoa, tem um mês. Tipo assim, aí eu fiquei, como assim? Tu já quer que um mês dê resultado? Porque as pessoas acham que na internet tudo ficou muito... Ou é muito rápido. O mundo tá muito rápido. E aí as pessoas acham que o crescimento também é assim, com marcas, com todo mundo vai ter um boom. E não é assim, sabe? Tem um ritmo para acontecer, tem uma frequência, tem estratégias diferentes para cada público, para cada negócio. Pode ser que essa estratégia não seja a melhor para você, tem alguma outra muito melhor. Então tem que ir testando e tem que fazer frequência. Para mim, com o influenciador, a melhor coisa realmente é trabalhar com frequência, porque entra no imaginário da audiência dele, a relação dele com aquela empresa, e ele já fica assim, caramba. Que caiba no seu orçamento, faça com frequência, entendeu? Exatamente, perfeito. É exatamente isso. Ei, Vitor, já começou a contar aqui os 2 minutos para encerrar. Eu queria só... Como é? Me dá 1 minuto que eu ganho mais 10 minutos, pode ser? Claro. Eu ia ali, 1 minuto. Então vai. Gente, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar a live e vou começar de novo. Pode ser? Digam aqui embaixo. Vou encerrar e aí a gente começa de novo. Mais 10 minutinhos pra gente... Ei, eu vou fazer assim, eu vou encerrar porque realmente o Instagram vai me derrubar. Ele não me deixa ficar mais que 1 hora. Salvar aí as perguntas. Só tinha uma pergunta aqui mesmo, mas eu ia mais conversar contigo, pra gente encerrar com calma. Gente, salva a live. Eu encerro e a gente começa de novo, pode ser? Que aí a gente finaliza com calma, tá? Só um segundo. Voltem!